Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Renata, eu tenho 39 anos, faz 17 que eu sou fisioterapeuta, atendo pacientes aí de tudo quanto é tipo de patologia, e nós decidimos, eu e minha equipe, que a gente ia montar esse vídeo no YouTube, porque a gente tem contato com muitos pacientes. Até hoje foram mais de 12 mil pacientes que passaram pela nossa equipe até hoje, desde que a gente começou. E existem muitas dúvidas ainda entre os pacientes de tudo quanto é tipo de problema de saúde, especialmente nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fono, e a gente decidiu montar esse vídeo para tirar essas dúvidas, porque muitas vezes a gente sabe a dificuldade que é de perguntar para os médicos, muitas vezes não tem a abertura, não tem aquela coragem de tirar as dúvidas, e a gente veio aqui para isso. Então, eu gostaria que quem quiser, coloque nos comentários aí a dúvida que vocês tiverem, porque a gente coloca um vídeo específico com a maior quantidade de dúvidas que tiver, a gente vai fazendo vídeos a respeito disso, tá? E podemos responder inbox também, para quem quiser a gente responde, tira as dúvidas, troca uma ideia, bate um papo, tá bom? Eu acho que é importante todos se sintonizarem e ficarem à vontade aí com o canal, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos começar falando de dor, logicamente. Dor segundo a Organização Mundial de Saúde, está no Brasil, 80% das pessoas têm algum tipo de dor, sendo que dessas pessoas que têm dor, 37 mais quase 40% têm dor crônica. Dentre elas, a maior quantidade são mulheres na região sul e sudeste. Então a gente vê o quanto é importante se falar sobre dor, especialmente sobre dor crônica, para que a gente possa saber se cuidar. Dor não é simplesmente ir lá e pegar um remédio e tomar um remédio. A gente tem que saber o que fazer perante aquilo lá. E, lógico, a gente está falando de dor. Então, a dor existe em vários aspectos, várias causas que tem que se saber em cima daquilo. É por isso que é importante não só você ter uma dor, ir lá e tomar um remédio, perguntar para o farmacêutico, que também, se tomar um remédio, é muito importante. Mas a gente precisa saber a causa daquilo lá e agir em cima da causa, tá? Então, primeira coisa, o que é dor crônica? Para a gente dividir uma dor normal com a dor crônica. A dor crônica, ela é quando você tem uma dor acima de 6 meses. Cientificamente, acima de mais ou menos 6 meses, a gente a considera uma dor como dor crônica. Então, desses quase 40% aí no Brasil que tem dor crônica, significam que tem dor há mais de 6 meses. E isso você vê que a quantidade é muito grande, a gente escuta muitas pessoas falando sobre isso. E aí existe muita associação entre a dor, eu quero falar um pouco sobre isso, existe muita associação entre a dor e o trabalho. Tem muitas pessoas que relatam isso. Não, mas eu tenho dor por causa do meu trabalho, porque o meu trabalho me sobrecarrega, porque o meu trabalho é muito forçado. Ou até o contrário, pessoas que falam assim, eu sou sedentário, eu não pratico atividade física, mas o meu serviço é muito forçado, então eu não preciso praticar atividade física. Então vamos parar um pouquinho e vamos pensar sobre isso. Primeira coisa, a gente tem que mudar o foco. Não significa que a gente tem dor por causa do trabalho, significa que a causa da dor é o trabalho. Não, significa que o seu corpo não está preparado para aquele serviço, é diferente. Então é muito importante que se entenda isso. É lógico que se for pegar uma empresa, uma função, é lógico que existem vários aspectos dentro da ergonomia, que é uma área da fisioterapia inclusive, que a gente tem que fiscalizar todo o trabalho e colocar as regras e normas daquele tipo de função. Que tem que ter o banco na altura tal, a mesa na altura tal, tem que usar cinta ou não tem que usar cinta, tem que ser tantas horas fazendo aquela função, depois descansar e por aí vai. Então, toda empresa, aquela função, existem várias normas em que se trabalha o fisioterapeuta especialista em ergonomia e ginástica laboral com o técnico de segurança do trabalho. Eles juntos fazem todas as precauções das normas e leis que o funcionário tem que seguir, né? Agora, com relação à pessoa, a pessoa também tem que se preparar e ter um corpo fortalecido para aquele serviço. Então é muito importante a gente entender isso, porque é muito comum a pessoa
culpar, vamos falar assim. A pessoa coloca a ponta do dedo e fala que o problema é o serviço e, consequentemente, é fácil a gente viver assim. A gente está culpando o outro. Mas, na verdade, o principal, o culpado dessa história somos nós mesmos. A gente que tem que se cuidar. Então, se de repente aquele serviço está nos causando dor, é porque nossa musculatura está fraca para aquilo lá. O que eu tenho que fazer? Vamos procurar uma ajuda profissional. Vamos procurar, seja um fisioterapeuta, seja um professor de educação física, seja um médico em primeira coisa. Procurar um médico para buscar informações de qual caminho eu seguir perante aquela dor. O médico vai te orientar se o caminho é fisioterapia, se o caminho é medicamento e fisioterapia, se o caminho é começar uma atividade física direto, se de repente nem está com dor assim, se o caso é só fortalecimento e por aí vai. Então, quer dizer, a gente tem que se responsabilizar pelas nossas dores. Isto é muito importante, porque a gente escuta todo santo dia. Os trabalhos é o culpado pela dor. Não, a gente é o culpado pela nossa dor. Seja ela dor emocional ou dor física. Então é importante isso para a gente tentar diminuir esses 8% de dor, 80%, desculpa, de dor que a gente tem no Brasil. Isso é muita coisa. É muita gente que sofre de dor. E sofre de dor porque não está se cuidando direito, porque a gente não precisa depender de medicamento. A gente precisa parar de dar ouvidos às pessoas que dizem assim... convive com essa dor porque não tem mais jeito, não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Hoje em dia tem uma quantidade, uma variedade de técnicas para se usar, para se aliviar uma dor, que é muito mais do que antigamente, do que há 10 anos atrás, do que há 15, 20 anos atrás, época inclusive em que eu me formei. Então as técnicas são muito amplas. E depois, com os próximos vídeos, nós vamos explicar todos os tipos de técnicas que tem dentro da fisioterapia, o que a fisioterapia abrange. Nós vamos falar o que é terapia ocupacional, que eu sei que muita gente tem dúvida. Nós vamos falar o que é fono, vamos trazer convidados aqui também, tanto fonos quanto físios, TOs, psicólogos, para falar sobre várias e várias coisas. Lógico que vão ter vídeos falando especificamente sobre a dor ligada ao emocional, que a gente sabe, a parte psicossomática, o tanto que influencia, e isso a gente tem que ter um vídeo só falando sobre isso. Então é importante que vocês entendam que isso é uma pincelada que a gente está dando, falando sobre a dor, falando sobre o aspecto físico e por aí vai. Mas a gente tem que falar, tem que ter muito mais detalhes em cima disso, porque é muito complexo o assunto, né? Então, essa foi uma pinceladinha falando sobre dor, e nós vamos pegar muitos outros vídeos sobre isso. Eu quis só colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, porque eu acho importante a gente se sentir incomodado. A gente se sentir incomodado com a gente mesmo para a gente tentar mudar. É isso que a gente precisa, para a gente sair da zona de conforto. É fácil conviver com uma dor porque é difícil sair, é difícil fazer uma atividade física, é difícil sair para fazer uma fisioterapia, mas talvez a gente precise desse incômodo, dessa pulguinha atrás da orelha para a gente sair da rotina e se cuidar. E eu quero que cada um aí se cuide mais para a gente tentar, talvez assim, de uma maneira muito grão em grão, tentar mudar essa porcentagem aí. Então eu vou parando o vídeo por aí, conto com a colaboração de vocês, colocando nos comentários aí o que vocês querem saber nos próximos vídeos. Nós vamos trazer convidados à medida que for necessitando, dependendo do tema, tá? Então deixa aí o seu joinha, tá? Eu quero todo mundo inscrito aí pra gente ir conversando juntos sobre a saúde de cada um de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.